Passar então agora à arquiteta Helena Rosete, agradecendo estar aqui e falar da sua experiência e depois pedir para passar ao Ivo Caban, está bem? Portanto, primeiro a arquiteta, depois Eu, em primeiro lugar, queria pedir-vos desculpa de não ter participado durante o dia nos vossos trabalhos, mas hoje é véspera de Santo António e, dadas as minhas funções, eu estou em casamentos desde manhã. Os casamentos civis de manhã e os casamentos religiosos à tarde, e, portanto, saí diretamente da Sé para aqui, pronto, enquanto eles foram para o copo d'água. Mas isto faz parte. Ora bem, com certeza foram ditas coisas importantes que eu não pude ouvir e não quero estar a repetir coisas que já terão sido ditas. Queria dizer-vos só 3 ou 4 coisas relacionadas com a minha experiência pessoal. Eu estive 6 anos na Câmara Municipal de Lisboa como vereadora, com o Pluro da Habitação, recentemente, agora estou na Assembleia Municipal. Antes disso estive na Ordem dos Arquitetos, ali com o Tiago e com mais um grupo de maduros, a tentar ver se a Ordem podia mobilizar os arquitetos em direções diferentes daquelas que eram tradicionais. E antes disso estive a fazer outras coisas que não interessam nada para o caso. Mas, para vos dizer o seguinte, eu penso que nós não podemos colocar-nos naquela posição que me aparece muitas vezes, e que quando eu era jovem me aparecia também, das pessoas que dizem isto é tudo um problema mais geral que se insere num contexto mais vasto. Realmente todas as coisas são problemas mais gerais que se inserem num contexto mais vasto. Mas se nós nos colocarmos nessa posição, ficamos a assistir ao contexto mais vasto e não intervimos. Eu acho que as pequenas intervenções não resolvem o problema, mas às vezes mudam a relação de forças, E mudam-nos a nós, porque quando a gente faz pequenas intervenções, a gente também está lá dentro e também ganha conhecimento, experiência, aprendizagem, muita coisa. E, portanto, eu partilho da necessidade de metermos a mão na massa. Acredito, e estes 6 anos que estive na Câmara, já tinha estado antes, foram muito importantes para perceber como é possível as máquinas burocráticas destruírem a energia das pessoas, destruírem mesmo, porque é tão difícil, é tudo tão pesado, tudo tão complicado, não há dinheiro, não há lei, não há isto, não há aquilo, que a gente tem que ganhar uma perícia especial em descobrir o que eu chamo os buracos do sistema, que é onde a gente trabalha. Onde a gente descobre um sítio, quando não há lei nenhuma, esse sítio é que é bom para a gente fazer qualquer coisa, porque não há nada que nos diga que não se pode fazer. E, portanto, foi assim que nasceu os BIP-ZIP. Foi exatamente, era um buraco no sistema. Não havia nada para aquela área, não havia nada para bairros, mais ou menos, que já não eram bairros de lata, mas também ainda não eram bairros como os outros, e, portanto, era um buraco no sistema. E propusemos o programa, criou-se o programa. A Câmara, nessa altura, o próprio Presidente da Câmara não ligou muito àquilo, era um programa pequenino, a Câmara tinha 900 milhões de orçamento, e o orçamento do BIP-ZIP era 1 milhão, portanto isto era uma coisinha sem importância nenhuma, mas de repente esse buraco do sistema começou a ganhar força própria. E, portanto, agora já todos falam do BIP-ZIP e não sei o quê, cria-se redes e experiências e energia. Porquê? Porque mesmo em experiências pequenas e através dos buracos do sistema, nós conseguimos, às vezes, criar condições efetivas de participação. É preciso compreender, por exemplo, quando o Nuno lançou o SAL, o Nuno não inventou o SAL, e ele certamente falará disso, o Nuno não inventou o SAL naquela altura em que foi chamado para secretário de Estado. Eu estou a ver o Nuno a sair do Laboratório de Engenharia Civil para o Governo, a seguir ao 25 de Abril, todos nós muito entusiasmados com esta experiência, mas durante anos, antes do 25 de Abril, grupos de arquitetos, de que o Nuno fazia parte e era muito ativo e ativista, e o Nuno Titónio Pereira e muitos outros, batalharam e lutaram contra completamente o sistema que existia, mas procurando alguns buracos nesse sistema para conseguir fazer avançar algumas ideias. E assim, quando se dá o 25 de Abril, estava madura a ideia da necessidade de haver participação dos bairros, da necessidade de haver autoconstrução, da necessidade de haver equipas técnicas a apoiar os bairros. Isso estava maduro. Não é que no sistema anterior de ditadura isso fosse possível, porque não era. As poucas experiências que se tentavam normalmente abortavam. Eram mal vistas, corriam mal. Mas houve muitas. Lançaram-se sementes e, sobretudo, aprendeu-se. E depois, quando se criou as condições possíveis para avançar, havia esse conhecimento e essa vontade das pessoas avançar. Só para vos, assim, sistematizar um bocadinho aquilo que eu aprendi ao longo dos meus 66 anos de vida, do que é que pode ser um trabalho de participação política, participação, chamem-lhe o que quiserem, e as condições para que isto funcione. Dir-vos-ei que, em primeiro lugar, a primeira questão é muito difícil, é a questão da confiança. E eu, como vereadora da Câmara de Lisboa, senti isso duramente. Quando nós começámos a ir, logo no princípio do mandato anterior, a visitar os bairros municipais, éramos recebidos à pedrada.
porque a Câmara estava tão mal vista naqueles bairros que vereador não entra. E, portanto, não foi fácil. Vocês têm essa experiência também aqui no 2 de Maio, quando começaram a ir ao 2 de Maio, também não foi fácil. Não era fácil entrar naquele bairro. Portanto, criar uma relação de confiança com as pessoas é a primeira condição para qualquer processo participativo, seja ele pequeno, grande, intermédio ou nenhum, mas se não houver confiança, o processo nem sequer arranca, porque vai cada qual para o seu lado. A segunda coisa que é muito importante é quem está disponível e quem está, digamos assim, a querer lançar processos participativos, tem que estar à espera que os processos têm que ser abertos e podem levar a sítios que não estavam previstos. E é preciso contar com isso. As pessoas nem sempre querem aquilo que as pessoas que lançaram os processos queriam. As pessoas têm outras ideias, outras opiniões, outras vontades. E o processo pode seguir outros caminhos. É preciso estar aberto a isso e não pensar, bom, não era isto que a gente queria, portanto o melhor é acabar já, porque estão num sentido que não nos interessava. Portanto, tem que haver essa abertura. A outra coisa que é muito importante, e foi feita aqui uma referência a isso, é a capacidade de organização. A Rita tem muita experiência de trabalhar em bairros com problemas complicados e tem sentido que a capacidade de auto-organização é muito difícil. Ela é diferente consoante a natureza dos bairros. Nós, por exemplo, aqui no caso concreto da cidade de Lisboa, nós temos muito mais capacidade de organização em algumas antigas augis, bairros clandestinos, porque as pessoas os fizeram, ou até bairros de autoconstrução, porque as pessoas os fizeram e, portanto, organizaram-se, estou a pensar no bairro Horizonte, nos Prodacs, nessa coisa toda, ou bairros, por exemplo, bairros de realojamento, como é o 2 de Maio, e o 2 de Maio é um bairro especial, foi um bairro ocupado pelos próprios, portanto, eles também têm um certo orgulho nisso. Mas os bairros de realojamento, muitas vezes as pessoas foram lá postas sem ser ouvidas, nem tidas, nem achadas, e, portanto, a sua capacidade de auto-organização e a sua autoestima é baixa, e é extraordinariamente difícil portanto, contar com ela, e é preciso tempo e capacidades e mediadores e pessoas que ajudem as pessoas a organizar-se, porque é fundamental para depois qualquer processo ter sentido, é que as pessoas se organizem. Estou a olhar ali para o Tiago e estou-me a lembrar a experiência que eles fizeram com o Prodac. Ao princípio também foi difícil a vossa equipa entrar lá, mas as pessoas tinham alguma capacidade de organização e aquilo acabou depois por engrenar, mas foi preciso dar o litro, da parte da equipa técnica que são vocês, dar o litro para entrar naquele bairro e conseguir pôr aquelas energias a trabalhar todas para o mesmo lado. A outra coisa que é muito precisa, e eu acho que os arquitetos fazem a diferença, não são só eles, mas aqui podem dar uma ajuda grande, é muita imaginação. Eu sei que a imaginação não está só nos arquitetos, e alguns arquitetos até não têm nenhuma, mas supostamente somos treinados para aprender a resolver problemas, mesmo que a gente não faça ideia nenhuma como é que o problema se resolve. E, portanto, o arquiteto desenrasca, faz um painel, o aluno desenrasca, apresenta uma coisa qualquer, somos treinados para isso. Há muitas profissões que não são treinadas para isso. Os arquitetos são treinados para imaginar, inventar qualquer coisa, mesmo que não dê nada. E, portanto, essa imaginação nos processos participativos é crucial, porque muitas vezes, quando um problema não tem solução, é preciso pôr-lhe dados novos. E quando se põe dados novos, aparece uma solução que ninguém tinha pensado. E é preciso abertura a essa imaginação, e as coisas mais estranhas, às vezes, são as mais engraçadas e as que resultam melhor. Finalmente, a última coisa que eu acho que é fundamental num processo participativo é tempo. Ora, aqui está uma coisa que as pessoas às vezes não pensam. Tempo. Gasta-se muito tempo. São muitas reuniões, são muitas horas, é muitas noites perdidas, é muitas tardes, é muita conversa. E às tantas as pessoas começam a ficar impacientes, mas é fundamental, porque sem este tempo de conversa, das pessoas se conhecerem, de criarem algum capital afetivo até entre elas, de perceberem as motivações uns dos outros, etc. Sem isso, os processos participativos são bluff. Não acreditem em processos participativos que não tenham tido este tempo para se sedimentarem e para crescerem. E, finalmente, no final do processo ou no meio do processo, podemos avaliar se ele está a correr bem, se ele está a correr mal, com certeza. Há uma coisa que é um indicador para mim fundamental. A população ou a comunidade que está a ser alvo de um processo participativo ou que está a participar num processo participativo, perdoem-me a redundância, está com mais poder ou com menos poder? Esta é que é a pergunta fundamental a fazer. Se está com mais poder, estamos a caminhar na boa direção. Mesmo que esse poder seja contra quem lançou o processo, já me aconteceu a mim. Portanto, a gente lançou o processo de uma maneira que virou ao contrário, organizaram-se contra nós. Tudo bem, não, tudo mal, foi uma chatice, mas tem que se aceitar que isso pode acontecer. Se no fim as pessoas não têm mais poder, não ganharam poder, não se sentem com mais poder, não têm mais autoestima, o processo pode ter sido muito interessante, umas reuniões muito giras, dá para umas apresentações, mas não está lá, não está lá. E, portanto, isto é a minha experiência, vale o que vale, ainda estou agora a aprender,
mas por estas eu já passei. E, portanto, meus amigos, procurem os buracos no sistema e ponham a imaginação no poder.